Olá, amigos e amigas, estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Está aí, chegou o inverno, né? E chegou o inverno digamos assim, no calendário e também chegou na realidade de cada um de nós, de todos nós, efetivamente. Então, e o inverno não apenas no Rio Grande do Sul, está fazendo frio onde não fazia frio. Por exemplo, no norte do Brasil, no Nordeste, algumas temperaturas chegando aí abaixo de 20 graus centígrados, que era uma coisa que realmente nunca acontecia. Como acontece aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, calores de 40 graus, tipo 40 graus, que era uma coisa assim que era muito raro aqui no Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro tem uma temperatura de 18 graus também centígrados, que é uma temperatura muito fria para o Rio de Janeiro. Ou seja, o clima está mudando. Essas questões de mudança de clima é que tem proporcionado, por exemplo, esses grandes encontros mundiais para saber como se pode preservar a natureza para que ela não tenha tantas mudanças tão radicais como estão acontecendo aí. Claro, pela questão da devastação, pelo maltrato que nós damos à natureza. Bom, estamos com nossa Economia e Desenvolvimento essa semana e vamos começar falando sobre contabilidade, no nosso espaço Conversando sobre Contabilidade. Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui no programa, né? Como é que está esse clima aí? Tu gosta do inverno? Gosto. É? Não sempre, mas alguns dias, né? Durante o mês, durante um período, não pode ser seguidamente. Isso é bom que no frio. Rio Grande do Sul nós temos as 4 estações, né? Não tão bem definidas, mas elas estão muito presentes em nós, né? Quer dizer, o brabo do inverno, que eu acho, é a questão da alta umidade relativa do ar. A gente respira água, então o problema, por isso que nós temos muitos problemas de pneumologia, né, em crianças, problema questão respiratória e tal, por essa umidade, né, que isso é o problema. E não é só problema para as crianças também, é para as pessoas idosas também. Até porque o Brasil é o seguinte, nós estamos hoje sendo um país que vai se tornar daqui a 20, 30 anos um país de mais velhos, mais de 60 anos, quase 50%. População de mais de 60 anos. E essa população, claro, que a gente sofre, né? A gente sofre. Mas, Salésio, parabéns pelo espaço. Eu tenho falado com muitas pessoas que estão gostando muito, porque muitas vezes aqui nesse espaço, o estudante de contabilidade, o pequeno empresário que não tem muita noção da importância da contabilidade, ele está tendo esta lição, pequenas lições assim de como usar a contabilidade para favorecer a saudabilidade financeira e econômica da sua empresa. Por exemplo, tem muitas instituições que trabalham no mesmo ramo, por exemplo, no ramo financeiro, e que têm lucros exorbitantes no mesmo período. Como é que se explica isso? Mas antes disso, quero dizer que não é só o pequeno empresário, também os grandes empresários, os grandes empresários, claro. Os grandes administradores, né? E que hoje a contabilidade ela é muito importante. Ela é importante porque é através dela que as pessoas ficam ricas ou pobres. Meros ajustes, meros procedimentos técnicos, nós podemos alterar resultados das pessoas jurídicas. A escolha é sua. Exatamente. Porque verifica que um tempo atrás, alguns anos atrás, um administrador recebia participação no resultado. E a sua empresa estava com déficit, estava com prejuízo alto. E ele chegou para mim, D'Agostinho, o que é que eu faço? Eu preciso de dinheiro, a minha empresa precisa ter lucro, o que é que eu tenho que fazer? Verifica que de um resultado deficitário, de um déficit, de um prejuízo, se transforma isso num lucro. E muitas vezes a sociedade não sabe, né, como é que aquele lucro foi gerado, qual é a qualidade daquele resultado. E é muito importante, muitas vezes, quando se diz assim, Banco X deu tantos milhões de lucro, né? Como diz o Banrisul. O Banrisul, no trimestre que passou, teve 244 milhões de lucro, ou seja, 90% a mais do que o trimestre passado, o trimestre do mesmo período do ano passado. A mesma coisa aconteceu com a Petrobras, 6,961 bilhões de lucro. Como é que isso é gerado? Então, eu chamo a atenção para que as pessoas que tenham interesses nessas pessoas jurídicas, que tenham interesse nos investidores, os concedentes de crédito, quando tem interesse naquele agente econômico, contrate um contador para que ele diga como é que esse lucro foi gerado. Esse lucro foi gerado através da atividade econômica
do agente, E qual da é a pessoa natureza jurídica. desse resultado, desse lucro, né? Exatamente. Por que isso? Porque antigamente lucro era muito simples. Comprava uma mercadoria por 100, vendia por 150, geramos um lucro de 50. Acabou. Lucro. E a ideia que se passou para a sociedade é que quando uma pessoa jurídica tem lucro, ela está bem financeiramente. Mas não é nada disso, porque eu posso ter lucro e financeiramente não estar bem. É o caso da Petrobras, por exemplo, né? O caso da Petrobras. Como é que funciona a contabilidade? Olha aqui, ó. Veja só. A contabilidade, ela funciona através de dois sistemas, sistema financeiro e o sistema econômico. Ok? É através do sistema econômico que nós apuramos o resultado. E esse resultado é a diferença entre a receita e a despesa. Ora, só porque ativo e despesa são coisas que nós temos. E passivo e receita é como nós conseguimos as coisas que temos. Quando eu tenho um ativo, eu tenho ativo porque eu posso vender. No momento em que esse ativo eu não posso mais vender, ele se transforma numa despesa. Então veja, vendi uma mercadoria, logo aquela mercadoria se transformou numa despesa. Por quê? Porque ao vender a mercadoria, eu entreguei, aquela mercadoria não é mais um ativo, porque eu não posso vendê-la duas vezes. Se transforma em despesa. E o dinheiro que eu recebi pela venda é uma receita. Por que é uma receita? Porque receita é todo o crédito que não me gera obrigações. Vendi a mercadoria, recebi o dinheiro, a pessoa que me comprou a mercadoria não vai pedir de volta o dinheiro, então é uma receita. Aquele é teu. Aquele é meu. Então verifica. Então nessa diferença entre despesa e receita é que apura o resultado. Então o que é que as empresas fazem? Ora, se eu estou com prejuízo, ou seja, se a receita é menor que a despesa, eu preciso fazer o quê? Aumentar a minha receita. E o que é a receita? Créditos que não me geram obrigações. Ora, se eu quero apurar uma receita, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar o meu ativo. Por quê? Porque o Código Civil diz o balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa. Ora, se eu tenho um imóvel, paguei por esse imóvel 1 milhão, e no mercado esse imóvel não vale 1 milhão, vale 2 milhões, o que é que eu faço? Atualizo aquele bem, então aumenta o meu ativo, a origem daquilo é uma atualização monetária. Tenho obrigações por essa atualização monetária? Não, então é uma receita. Então verifica que quando aumenta o meu ativo, sem gerar obrigações, é uma receita. E não é uma receita financeira, patrimonial. Patrimonial. De valorização patrimonial. Exatamente. Muito bem. Quando diminui o ativo sem diminuir o passivo, tenho despesa. Então não é só ter lucro, eu também posso mascarar prejuízo. Porque assim como eu posso avaliar para cima o meu ativo, eu posso avaliar para baixo o meu ativo. Isso significa dizer, por exemplo, que uma empresa ela pode estar economicamente bem e financeiramente mal. Exatamente. Economicamente bem, quando a minha receita é maior que a despesa da atividade. E é por isso o contador entra para esclarecer isso ao empresário, ao gestor. O que significa estar bem economicamente? E o que significa estar bem financeiramente? Então, quando uma pessoa jurídica não paga as suas contas, significa dizer que a estrutura financeira ela não está harmonicamente organizada. Ajustada. E quando ela está mal economicamente, significa dizer que a receita está aquém das despesas, também ela não está devidamente ajustada de acordo com aquela atividade que ela desenvolve. É por isso que é muito importante se buscar a orientação do contador, porque o contador é aquele que examina os elementos que compõem o patrimônio das pessoas jurídicas para sugerir alterações daquele procedimento administrativo para que as coisas funcionem corretamente. Beleza. E isso aí, a importância nisso aí do contador.
cada profissional tem o seu campo de atuação. Entende? Não adianta nós convocar um advogado para falar sobre contabilidade, porque o campo do advogado é examinar as leis para aplicar em benefício do seu cliente. E nem um contador para falar sobre leis. E nem contador para falar sobre leis. Claro. O contador examina as demonstrações contábeis, a partir daí busca-se os resultados para aplicar em benefício do seu cliente. É por isso que é importante o contador, porque o contador, como se diz, é o médico das pessoas jurídicas. Se a pessoa jurídica está doente, chama um contador e diga qual é a doença que tem e, a partir daí, aplique-se os remédios para que ela funcione bem. O economista aqui agradece a aula de contabilidade do amigo hoje. Eu e o nosso telespectador. Não tenha dúvida. E nós estamos... O nosso objetivo é esse. Claro. O nosso objetivo é esse. É procurar esclarecer, porque na vida tudo é fácil. Difícil é quando quer se enrolar, quando quer dizer aquilo que não é. Entende? Porque é muito simples. Se eu tenho alguma coisa, a pergunta que se faz é: isso que eu tenho eu posso vender? Não. Despesa. Isso que eu tenho eu posso vender? Posso. Ativo. A origem daquilo que eu tenho que pagar? Sim. Passivo. A origem daquilo que eu tenho tenho que pagar? Não. Receita. Então, é débito e crédito e a separação entre demonstrativo financeiro e demonstrativo econômico. Simples assim. Muito simples. Salésio D'Agostinho. Isso é rimou. Né? Salésio, um abraço, obrigado. Até a semana que vem no nosso Conversando sobre Contabilidade. Muito bem, nesse primeiro bloco ainda vamos ouvir aí o Luiz Braz, que sempre traz um comentário interessante nessa área, sobretudo que diz respeito ao nosso porto-alegrense, são as decisões da Câmara Municipal de Vereadores, coisas que interessam à nossa cidade, não é, Braz? Mas, meu amigo Silvio Lopes, não é que os funcionários públicos municipais vão entrar em greve. E olha só, hein? É uma greve porque o município não está conseguindo fazer a reposição da inflação nos seus salários. Ah, olha, parece alguma coisa justa, mas não é. Não é porque acontece o seguinte, se o município está em dificuldades financeiras, se está entrando pouco dinheiro no caixa do município, como é que o município vai dar aumento de salário para os funcionários? Não pode, porque afinal de contas, o dinheiro que entra no caixa do município é para prestar serviço para toda a população. Não é só para pagar funcionário, é também para pagar funcionário, mas é para fazer serviço para toda a população. Hoje, nós temos aqui em Porto Alegre alguma coisa que está ficando assim extremamente perigosa para a sociedade como um todo. O funcionário já consome daquilo que é arrecadado 70%, um pouco mais de 70%. Olha, aí você fala assim, 30% que sobra para então fazer obras. Não, não é, porque acontece o seguinte, tem as dívidas contraídas e infelizmente o município de Porto Alegre contraiu ao longo da sua história e principalmente nos últimos tempos muitas dívidas. Então você pega boa parte desses 30% que sobram e você coloca aí para o pagamento das dívidas. Quando você vai ver o que sobra realmente para fazer alguma obra, para fazer algum investimento em algum campo, é muito pouquinho. Sobra menos de 10% para você fazer investimentos aqui no orçamento de Porto Alegre, em Porto Alegre. Então, o munícipe corre um risco muito grande. Ele paga o seu imposto, paga em dia os seus impostos, e, na verdade, o que ele recebe em troca é praticamente nada, porque você entra numa repartição pública, muitas vezes você é até maltratado, não é? O funcionário público, ele está de saco cheio, ele acha que não está ganhando bem, então, às vezes, muitas vezes, é claro que não são todos, não é? Mas tem alguns que resolvem não tratar bem as pessoas, não é? E isso acontece em muitas repartições. Mas, voltando, esse negócio da greve está errado. E está errado a partir da Constituição Federal. A Constituição, ela deu uma autorização, a Constituição de 88, ela deu uma autorização para que os servidores públicos pudessem fazer greve. Mas isso é um absurdo.
O cara faz concurso para ser servidor público, quer dizer, para servir ao público. Ele não faz, na verdade, um concurso forçado, olha, você vai lá porque você vai ter que servir a população. Não, ele faz de livre e espontânea vontade o concurso para servir ao público. E aí ele chega um determinado momento e ele fala assim, ah, não, o que eu estou ganhando é muito pouco, não é? Eu não vou servir. Então, por que ele não sai do serviço público? Não, ele não sai, ele fica lá, ele fica ganhando da sociedade, mas ele resolve que ele não vai trabalhar. Então, imagine, você precisa de ir ir num posto de saúde, porque você está com um problema qualquer, e no posto o pessoal está fazendo greve. O teu filho precisa de ir para a escola, não é? E na escola o teu filho não pode ir porque os professores estão em greve. Olha, é um absurdo, não deveria realmente acontecer. Está na hora dos nossos parlamentares lá na Câmara Federal, no Senado Federal, aliás, o Senado, não sei nem por que existe, não é? Mas existe, não é? Mas está na hora dos nossos parlamentares, a nível maior, pensarem em reformar essa Constituição, em reescrever essa Constituição, ou pelo menos corrigir alguns absurdos que essa Constituição traz e que faz com que a população corra realmente muito perigo. Silvio, sempre sustentei que a única saída diversa do aeroporto para este país seria através da educação. Mas no estágio atual, entendo que, apesar de a educação ser a forma prioritária de mudarmos as coisas na raiz, acho que regredimos tanto que antes dela não há como salvar o país sem um programa eficaz e incisivo de planejamento familiar e combate à paternidade irresponsável. Quando vemos por aí tragédias envolvendo crianças com mortes em incêndios de prédios invadidos, a violência brutal, principalmente nas comunidades, o baixo índice de cultura, hospitais superlotados, não podemos deixar de apontar como causa o fenômeno da desumanização, identificado pela filosofia moderna, aliado ao desaforo com a matemática, que é uma ciência exata e não vai mudar ante a nossa irresponsabilidade. De fato, conheço um caso de uma pessoa em condições de miserabilidade que tem 7 filhos e está grávida de gêmeos, o que lhe dará 9 crianças, por enquanto. Não está trabalhando por conta da gravidez e o marido é pessoa humilde. Assim como ela, são milhares de mulheres nesse país colocando crianças no mundo sem condições de ampará-las, ou seja, gerando crianças e não filhos. Pois filho é um conceito de criança gerada e esperada, pela qual eu me responsabilizo, zelo e cuido. Os filósofos modernos dizem que desumanizar é retirar do ser humano atributos da dignidade, como sentir, pensar ou escolher. Desumanizados, dizem, são seres humanos que se desidentificaram, que perderam o sentido do respeito por si e pelo outro, indivíduos cujas mentes e corações foram esvaziados de qualquer valor capaz de construir a felicidade e a paz. Formatados no ódio, encontraram sentido na violência, revelando ausência de respeito pela dignidade. Ou seja, sem os atributos e valores que são criados e transmitidos pela base, pela família. É inquestionável que uma pessoa que gera inúmeras crianças não tem condições de transmitir a todas elas a educação de afeto e moral apta a alcançar-lhes dignidade. Por outro lado, a matemática é exata.
essas pessoas geradas de modo irresponsável, em regra, não terão chances de desenvolver suas potencialidades e não serão cidadãos aptos a contribuir para a construção do país, no que se inclui a formação do erário através de tributos para sustentar suas necessidades de segurança, saúde e educação. De onde sairão os recursos? Um cidadão criado com dignidade não é suficiente para arcar com os custos de 9 que não tiveram a mesma chance. Enquanto não se estancar esse crime contra as futuras gerações, que cometem aqueles que estão gerando crianças com potencial para se tornarem seres desumanizados, ou seja, sem chances de uma vida digna, enquanto o Brasil não parar de gerar crianças que não são alçadas à condição de filhos, esse país não terá a menor chance de evolução. Até a próxima. Muito bem, Nase Auditores e Consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sulpetro, em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose Rio-Grandense e Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Bom, essa semana aí quem anda de carro pela cidade, e várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, viu aí que o Detran não está para brincadeira, né? O pessoal começou agora a fazer as barreiras porque tem milhares de carros ainda que não atualizaram seu compromisso financeiro com os Detrans, quer dizer, não pagaram as multas, não pagaram o licenciamento, etc. e tal. Então agora, aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu vi 2 barreiras essa semana aqui na Praia de Belas. E isso parece que vai continuar porque o governo está precisando de dinheiro, né, Roxane Ponzi? Prazer em tê-la aqui no programa. Prazer em estar de volta, Silvio. Que legal, né? Porque sempre que tu vens aqui, é esse assunto que tu trata, porque diz respeito a todos nós, quem não tem carro, quem não tem familiar que tem carro, tem esses problemas, né? Essas barreiras são legais, né? São legais. Na verdade, houve uma modificação no vencimento do pagamento do imposto, do IPVA, que muitas pessoas acabam confundindo, porque o IPVA venceu para todos os veículos lá em 30 de abril. Mas o calendário de licenciamento continua igual. Então, o que significa hoje? A cada mês, né, vai vencendo um número X de final de placa, né, até que chegue a totalidade, a última, e aí realmente todos os veículos que estiverem em situação irregular podem ser apreendidos. Mas o simples fato do vencimento do IPVA não justifica o recolhimento do veículo. Não existe essa possibilidade, porque é só o imposto. Lembrando que a diferença entre imposto e licenciamento, o imposto, o IPVA, faz parte do licenciamento. O licenciamento é o imposto, é as taxas, as multas, a taxa de porte, né, o documento de impressão, ou seja, são todas aquelas despesas que dizem respeito à possibilidade de licenciar o veículo para que ele possa circular livremente. Então, há essa diferença em termos de vencimento de IPVA e o licenciamento em si. Então, para aquelas pessoas que não pagaram o imposto, mas ainda têm como circular, não haverá nenhum tipo de recolhimento ou de restrição no veículo. Que eu escutei, sabe-se que os agentes de trânsito estão orientando, dizendo, olha, você vai pagar juros sobre o imposto na hora que tiver que fazer o pagamento do licenciamento, né? Mas nada mais do que isso até a data do vencimento daquela placa de veículo. É óbvio que o Estado, tendo dificuldades financeiras, ele vai, de uma certa forma, fomentar essas blitz para se evitar que os veículos circulem, e isso como uma forma, inclusive, coercitiva de arrecadação. Sim, né? De arrecadação, né? Aliás, não é só o Estado, as prefeituras, porque qual é o percentual que cabe à prefeitura no caso do IPVA? Tens esse dado? Não sei te dizer. E uma parte é para o Estado e uma outra parte para a prefeitura, do Estado, né? exatamente. Onde exatamente. está cadastrado todo o mundo Estado, tem a sua mordidinha, né, na parte morde, do imposto. né? Infelizmente, o único que não morde é o cidadão, porque o dinheiro do IPVA acaba não indo. O único que é mordido. Não, mas eu digo assim, a parte que deveria ser destinada ao cidadão, né, que deveria ser canalizada, ou seja, o imposto ele tem uma finalidade, essa aí acaba não sendo aplicada onde deveria. Qual é a novidade na área de trânsito aí? Então, alguns provavelmente devem ter lido aí numa nova decisão do STJ, né, sobre a possibilidade de apreensão tanto do passaporte quanto da carteira de habilitação. Isso para aquelas situações em que a pessoa está devendo. Quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, eu acho que é o artigo 139, ele permitiu que o juiz
pudesse utilizar de medidas coercitivas. Em 2001 ou 2002 o Código Civil? 2015, 2015 não. É agora? É, o de processo civil. Ah, de processo civil. Ele permite ao juiz que utilize medidas coercitivas para realizar aquele crédito. Né? Então, vamos imaginar, eu estou devendo alimentos e não pago, e o juiz pode utilizar medidas. E, dentre essas medidas, né, que estavam sendo utilizadas, esse caso específico lá que foi julgado pelo STJ, foi determinada a apreensão do passaporte e da carteira de habilitação. E o STJ, nesta decisão, determinou que o passaporte não poderia ser apreendido, sob pena de restrição no direito de ir e vir do cidadão, mas que a carteira de habilitação poderia, porque aquele cidadão, tecnicamente, poderia ir e vir, só que não poderia ir e vir dirigindo um veículo. Né? E a nossa análise crítica da decisão, e obviamente que ela foi analisada pelo STJ sob uma perspectiva processual, uma perspectiva civil, dependendo do motivo lá da dívida, mas não de uma perspectiva do Código de Trânsito. Por que a gente diz isso? Porque o devedor que vai ter a sua carteira de habilitação apreendida por uma dívida, por exemplo, de alimentos, ele não se enquadra em nenhuma situação de suspensão da carteira que o Código prevê. Tá, mas para que precisaria, né, estar enquadrado em uma situação de suspensão que preveja o Código? Porque qual é a pena para quem dirige, quem descumpre uma suspensão da carteira? É a cassação. É aquela situação em que a pessoa perde o seu direito de dirigir. Ou seja, você está dirigindo com a carteira suspensa, então agora você recebe uma multa por dirigir com a carteira suspensa e vai ter o seu direito de dirigir cassado. E aí eu te pergunto, Silvio, como que nós poderíamos cassar o direito de dirigir desse devedor que descumpriu essa norma? Não, eu vou dirigir igual, tá? Bloqueada a minha carteira, eu vou dirigir igual. Ou seja, das medidas coercitivas, né, a apreensão da carteira, ela, para fins práticos, ela impede qualquer sanção sobre aquele devedor que resolveu e decidiu que ele vai dirigir igual. Que vai descumprir a lei. Que vai descumprir aquela determinação judicial. Né? Ou seja, do ponto de vista prático, teríamos algumas dificuldades. No mínimo, para que se pense sobre esse assunto. E, obviamente, ouso discordar do ministro Luiz Felipe Salomão, que foi quem deu essa decisão. O direito de ir e vir, ele é igual tanto para o passaporte quanto para a carteira de habilitação. Até porque o camarada, assim, que eu penso, assim, na prática, o camarada que por exemplo, usa o carro é comerciante. Tá? Ele não vai fazer comércio, levar o produto dele no ônibus, né? Não vai num táxi. Quer dizer, isso aí impede o camarada do direito de ir e vir. Exatamente. Né, dentro E não só isso, vamos pensar também do ponto de vista da reabilitação desse devedor. Eu estou dificultando cada vez mais que ele possa, inclusive, utilizar o veículo para obter renda para poder saldar. Exatamente. E aí veio a outra parte também. Aquele devedor contumaz, né, que ele tenha na sua gênese a ideia sempre de estar devendo, ele não vai estar nem aí com o fato de estar devendo mais uma multa, porque o máximo que vai acontecer com ele é levar mais uma multa por dirigir com a carteira suspensa. Não mais do que isso. Então, do ponto de vista prático, me parece que a decisão não assusta muito, né? E talvez essas medidas coercitivas possam ser, vamos usar o nosso poder de imaginação e pensar em outras formas que sejam que na prática viabilizem a satisfação desse crédito. Porque, na verdade, isso aí inviabiliza até o pagamento da coisa. Agora, aqui, Roxane, na verdade, todos nós sabemos que existe no Brasil o seguinte, uma estrutura do Poder Judiciário que está desconectada da realidade brasileira. Né? Hoje nós sabemos o Judiciário, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nós sabemos o que é hoje, né? Hoje nós tivemos essa experiência desde o ano passado de quem é integrante do Supremo, o que faz e as coisas ruins que eles procedem, as coisas ruins que emanam dali. E eles estão desconectados, porque eles ganham tanto penduricalho, além dos salários que, não digo que sejam exorbitantes, mas ganham tantos penduricalhos, que a crise para eles não existe. A crise que existe na sociedade. Então, como a Roxane falou, eu, assim, não sou advogado e tal, ela é especialista nessa área, mas eu acho que tu tem que viabilizar, não só o país, viabilizar que a sociedade possa se recuperar no momento de crise como nós passamos.
E esse tipo de medida inviabiliza o devedor. Na verdade, de se recuperar, ainda que eu, credora, né, esteja com sangue nos olhos e queira ir à desforra de qualquer jeito, na verdade, fica muito pior, né? Torna muito mais difícil que o devedor consiga se reabilitar de alguma maneira. Nos tempos assim, da Revolução, logo depois da Revolução Industrial, eu me lembro que um dos livros do Adam Smith dizia assim que quando o credor passava de tardinho à noite em frente à casa de um devedor dele, ele ficava feliz quando via o devedor trabalhando, martelando, fazendo as coisas, porque ele sabia que o devedor estava trabalhando para honrar os compromissos dele. Quer dizer, então, nós precisamos também viabilizar que o devedor possa se recuperar. Momento de crise, né? Só quem está ganhando dinheiro aqui, a gente sabe quem segmentos que ganham dinheiro, né? A politicagem, os ladrões, né? O mercado financeiro. A população toda está com dificuldade, então é preciso viabilizar isso, né, Rochelle? E eu fico pensando assim, o fato de ter liberado o passaporte, por exemplo. E aí a gente entende aquela situação que o devedor não quer pagar. Tipo, não vou pagar, não vou usar todos os meios legais para não pagar. Mas ele continua fazendo viagens ao exterior, ele passeia, ele faz, ele acontece. Bom, essa sim seria uma medida muito mais educativa e coercitiva do que tirar a carteira de habilitação. É verdade, né? Mas, enfim, isso são decisões, e decisão a gente cumpre, mas não significa que a gente precisa concordar. Concordar com ela, não significa que não possa criticar essa decisão, até porque a crítica, de repente, alerta certas coisas para depois, em outras decisões, ter um amadurecimento melhor, né? Quer dizer, uma clarividência melhor. Roxane, obrigado pela tua presença. Aparece mais vezes aqui, né? Eu sei que tem sempre corrida para cá e para lá e está sempre envolvida. Quando bater trabalho, as agendas, né? Pode chamar que eu estou aí. Um abraço, então. Boa semana, Roxane. Para você também. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Olá, Silvio. No Espaço Direito do Trabalho de hoje, eu quero responder a uma pergunta que recebi de vários dos nossos telespectadores e de pessoas que eu atendo diariamente no escritório, tanto trabalhadores quanto empregadores. Após essa profunda reforma na legislação trabalhista, ainda vale a pena fazer uma reclamação na Justiça do Trabalho? Como eu disse, essa é uma dúvida do trabalhador, que ouve dizer que perdeu muito dos seus direitos com essa reforma trabalhista, e é também do dono da empresa, que acredita que essa nova legislação vai impedir que os seus funcionários ajuizem aquelas ações de antes com inúmeros pedidos e altos valores. Respondendo diretamente à questão, eu digo que se alguém se sente lesado em uma relação jurídica, essa pessoa deve sim buscar os seus meios legais para discutir aquele direito que entende ter. A forma adequada de resolver um conflito social é buscando a tutela do Estado, do juiz como mediador desse conflito. Então, sim, vale a pena fazer uma reclamação trabalhista para discutir direitos do seu contrato de trabalho. O que acontece é que antes da reforma, havia uma maior facilidade, principalmente por parte do trabalhador, para reclamar e hoje é preciso ter mais cautela. Mas como assim cautela? É que antes o trabalhador podia pedir qualquer coisa que achasse dentro da sua ação trabalhista, ou que muitas vezes até o próprio advogado lhe orientava a pedir. E esse direito era discutido há algum tempo para, ao final da ação, o juiz dizer se aquelas parcelas eram todas devidas ou não. A grande indignação do trabalhador, do empregador, aliás, me desculpem, era que muitas vezes o trabalhador ganhava direitos que ele nem tinha, só que ele pediu e a empresa não conseguiu produzir uma prova em contrário. As ações muitas vezes saíam bem caras para a empresa. Por outro lado, se o trabalhador pedisse 10 direitos e só conseguisse provar e ter reconhecido pela justiça 5 direitos, ele não era penalizado por ter perdido aqueles outros 5. Mas e agora? Ficou mais difícil discutir direitos na Justiça do Trabalho? Sim. A nova legislação tornou o pleito de qualquer direito decorrente do trabalho mais difícil. Eu diria que não dá mais para pedir tudo e assumir o risco de não ganhar a metade do que foi pedido, porque isso agora gera penalidade ao trabalhador.
A lei atual diz que o trabalhador, ao ingressar com a sua reclamatória trabalhista, precisa dizer quanto ele acha que vale cada um dos seus pedidos. Não é mais possível atribuir um valor genérico à causa. Se o trabalhador pede insalubridade, por exemplo, ele deve dizer quanto é o valor devido da insalubridade. Se pede dano moral, deve dizer quanto deseja receber de indenização. E tudo isso é para que seja definido o rito processual mais adequado para a ação e para que seja possível calcular a chamada sucumbência, que é o valor que o trabalhador será obrigado a pagar pelos pedidos que ele não ganhou. Honorários de sucumbência são uma espécie de multa que a parte perde na justiça e deve pagar a outra parte vencedora. Assim, se o trabalhador pedir insalubridade decorrente de um contrato de trabalho que durou 5 anos, por exemplo, supondo que o valor dessa insalubridade seja calculado em R$5.000, e se ele não tiver esse direito reconhecido, então o juiz poderá condená-lo a pagar honorário de sucumbência de 5% a 15% do valor desse pedido. Ou seja, o trabalhador não ganhou a ação e, em decorrência disso, será obrigado a pagar honorários à empresa, caso não seja beneficiado pela assistência judiciária gratuita. A assistência judiciária gratuita, segundo a nova lei, será devida a quem comprovar que ganha menos de 40% do teto da Previdência. Então, vale a pena ajuizar uma reclamatória trabalhista hoje? Sempre vale a pena se for o seu direito em jogo, tanto do trabalhador quanto do empregador, porque ambos podem reclamar direitos perante a Justiça do Trabalho. Mas agora é preciso cautela. A recomendação que eu deixo, então, é para que tanto o trabalhador quanto o empregador não deixem para procurar orientação só na hora da ação trabalhista, mas que façam isso durante o contrato de trabalho. Se o trabalhador identificar que pode estar sendo lesado na relação de trabalho, busque se informar. Da mesma forma, se o empregador que acha que está descumprindo alguma norma legal, deve procurar orientação, uma assessoria preventiva especializada para evitar uma condenação na justiça no futuro. Esse era o nosso comentário de hoje. Até a próxima semana. Muito bem, nós trazemos aqui sempre no programa e buscamos, né, trazer iniciativas importantes, inéditas, né, coisas que realmente é muito pródiga aqui do gaúcho. O gaúcho é muito criativo e tal. Tem certas coisas que realmente não funcionam, mas algumas coisas realmente nós temos de ineditismo. Várias coisas que hoje se espalham pelo Brasil, né, acabaram surgindo aqui do Rio Grande do Sul, da mente, da criatividade do gaúcho, enfim. E é o caso hoje da nossa entrevistada, Lília, que é a Rafaela Jacob. Rafaela, prazer em tê-la aqui no programa. Obrigada. E a Rafaela está criando aí como é que um dispositivo, não? Um aplicativo. Um aplicativo de transporte só para mulheres. Exatamente. E aí, qual é a tua ideia? Então, a ideia da GoLady, o nome é GoLady, é um aplicativo de mulheres motoristas e mulheres passageiras, para que haja essa interação entre elas e que as duas tenham muita segurança. A ideia é segurança, conforto. Num segundo momento vai ter um serviço especializado para crianças, que vai ser o GoLady Kids. Então, a ideia é essa, é trazer tranquilidade para a vida dessas mulheres e facilitar a vida delas, assim, de uma forma mais segura, né? Repetindo, mas é isso. É segurança. Tu te sente segura, assim, por exemplo, se chamar um Uber, por exemplo, o Cabify, será já o que for 99, com motorista homem? Olha, Silvio, já precisei bastante, principalmente quando o carro vai para revisão, essas coisas assim. Sim. Mas eu te confesso que me sinto segura, mas um pouco desconfiada. Assim, São Paulo eu usei bastante, fiz um curso lá no mês de janeiro por 21 dias. E usei todos os dias, então tinha assim umas criaturas um pouco estranhas, né? Porque infelizmente a gente hoje julga pela aparência, pelo estereótipo, enfim. E aí a gente vê muita coisa, lê muita coisa de pessoas terceirizando o veículo, enfim. E aí tu vê a foto, o nome não é compatível, então isso está gerando uma insegurança. Eu acredito que quando é ainda, né, o sexo oposto fica bem mais complicado, mas também não quer dizer que por ser mulher vai ser extremamente seguro. Exatamente. Mas a gente entende que as chances acabam reduzindo. Até porque hoje, né, é impressionante, hoje a mulher, claro, está no mercado de trabalho, a mulher tem, enfim, ela tem uma atuação muito maior do que há muito tempo atrás, do que há pouco tempo atrás, inclusive no mercado de trabalho. Mas há mulheres criminosas hoje também que estão a serviço do crime, né? Sim, é uma coisa terrível, né? Mas um dos requisitos, né, que a GoLady pede para que haja o cadastro, né, feito um cadastro pelo site, são os antecedentes criminais, né, a certidão de bons antecedentes. Então a gente tem todo um cuidado nesse sentido. Uma outra questão diferente, assim, de todos esses aplicativos que estão hoje no mercado, nós fazemos
reuniões com um grupo muito pequeno de motoristas. Por quê? Para que elas entendam o propósito que existe por trás da GoLady, que na verdade, sim, é um aplicativo, a ideia principal, segurança, conforto, mas também é para falar sobre desigualdade de gênero, sobre incentivar mulheres a empreenderem com segurança. Então, nós conversamos com cada uma individualmente, olho no olho, apresentação de proposta, para que elas entendam que por trás existe uma causa maior, que é a causa do incentivo e da igualdade, né, de todo mundo, o mundo com respeito. Isso tem bastante no site também, que o propósito é pensar num mundo lá na frente igual, com respeito para todos, homens e mulheres. O objetivo não é separar, bem pelo contrário, é unir, mas a intenção é que todo mundo pense um pouco sobre isso. Por que existe, então, essa insegurança da mulher quando ela chama o aplicativo? Porque existe um problema, né, na sociedade. A segurança, então, né? Exatamente. Rafaela, tu tens assim, uma ideia, naturalmente, que quando você vai fazer um projeto todo, a Rafaela é filha de um grande amigo, um grande empresário, um cara de cultura extraordinária, que é o Roque Jacob. Eu estou querendo trazer o Roque Jacob, eu acho que conhece o Roque Jacob há horas, e ele está muito preguiçoso, Roque. Tem que vir para cá também para dar contribuição aqui para o nosso programa. E a Rafaela Jacob é a filha do Roque. Rafaela, assim, claro que existe um projeto, todo está aí da tua cabeça, isso, mas qual é o potencial de mulheres que usam aplicativos hoje em Porto Alegre? Tu tens esse dado? Eu tenho, assim, conversas e não tenho um número específico, mas sei, por todas as reuniões com motoristas que eu tenho feito desde o final do ano passado, que foi quando a gente começou mais ter esse contato próximo delas, que a maioria, eu posso dizer que mais da metade dos usuários de aplicativo hoje são mulheres. São mulheres. E aí, esse contato com as motoristas me possibilitou verificar que todas as mulheres que entram no aplicativo e que tem uma motorista mulher, respiram. Com mais aliviadas. Né? Isso, quando eu pergunto, eu já participei de alguns eventos assim que eu pude falar um pouco do aplicativo, e eu sempre faço essa pergunta para o público, e todas o que tu sente quando tu chama um aplicativo? Eu respiro, entende? É isso. E por um lado, né, uma coisa chata, né? Porque não precisava ser assim, né? A ideia é que a gente não precisasse de um aplicativo assim. E hoje em dia, assim. as mães, os pais, eles ficam assim, por exemplo, quando chamam Uber, eu tenho um neto de 12 anos, por exemplo, ele vai, tá legal. Aí tu liga, tá, ele pegou e tal, tu fica monitorando. Exato. Quando ele chegou assim, tá em segurança, chegou. Exatamente. Né? Realmente, esse sentimento, lamentavelmente, assim, o mundo tá assim, mas o Brasil especificamente tá muito pior. Muito pior. Né? E aí, nós vamos falar causas históricas, políticas, culturais, enfim, todas essas causas aí. E nós estamos pagando esse preço aí. Por isso que esse tipo de coisa digamos assim, é um antídoto, né? Sim, é uma maneira de... Uma forma de personalizar e, enfim, atender a demanda, né? Eu acredito que esse viés também para as crianças vai ser bem importante. Muito. Porque cada vez mais os pais têm menos tempo, né? De poder fazer aquela correria do dia a dia. É uma facilidade isso que se coloca para a população, né? Exatamente. E uma coisa importante assim que eu percebi durante essas entrevistas já com as motoristas é que, bom, a maioria é mãe, né? A grande maioria delas é mãe. A maioria também tem graduação. Então, é um público que é muito qualificado. Isso é super importante, eu acho, para dar segurança também para essas outras mães e para esses outros pais que vão chamar esse aplicativo. E é importante também dizer que o aplicativo, o importante é que haja o cadastro da mulher, que é o vínculo, né, com o aplicativo, é a mulher cadastrada, mas ela pode ser acompanhada do namorado, enfim, de um homem. Né? Não é assim, um homem e mulher. De repente o mulher quer ir numa festa, vai com o namorado, com o marido, sei lá o que for, então o marido vai num e ela vai no outro. Imagina, não. Nesse aqui não pode entrar. Não, pode entrar junto. Exato, não é isso. Uns até gostariam, né? Uns até gostariam. Vai no outro. Vai no outro que eu vou aqui. Mas não. Mas realmente eu acho uma coisa que integra, né? Eu acho juntar. Importante isso. Bom, o projeto está aí, tal, quando é que tu imagina que possa já colocar em prática? A nossa intenção é ainda nesse primeiro semestre. Nós estamos, então, cadastrando motoristas. Então agora, nós estamos em junho. Exato. Daqui a uns dias, Daqui a pouco, eu só não posso dizer datas ainda. Mas nós queremos ter um número específico, tem uma meta de motoristas para que o serviço seja prestado com qualidade, que não demore, né? Então, essa é a ideia. Então, não posso falar ainda em data específica, mas tem que ter uma oferta boa, porque a demanda vai ser grande, eu acho. Pelo menos no começo, né? Eu acredito que pessoas, mulheres que não usam, passarão a usar justamente pela opção. E é interessante também que muitas motoristas, quer dizer, que não são motoristas, mas tem muitas mulheres esperando a GoLady para serem motoristas. Por quê? Porque não se sentem seguras com os outros aplicativos. E é um novo mercado, é uma coisa que dá segurança para o usuário, né? E o mercado de trabalho para quem vai ser, né? Vai ser motorista. Exatamente. Muito legal. Parabéns, Rafaela, hein? Obrigada. Um rápido intervalo, nós já voltamos para o último bloco aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento, vamos falar sobre Previdência Social, né? Porque a Previdência Social é uma coisa importante, que o Brasil, nós sabemos, o Brasil é um país que está envelhecendo cada vez mais, né? E é um país pobre. O grande problema do Brasil é que nós estamos envelhecendo cada vez mais, a Previdência precisa fazer a reforma e não faz, e os jovens estamos nascendo, tem nascido menos pessoas, quer dizer, a taxa demográfica do Brasil é menor e os nossos jovens estão morrendo. Quer dizer, então, esse é um grande dilema que nós temos para logo ali, né, futuras gerações neste país. Por isso é importante sempre conversar com o Rui Simon, nosso consultor previdenciário, Sir. Aliás, disseram, Rui, que essa semana aí que a coisa estava russa para ti. Aí imaginei o seguinte, pô, a Rússia deve estar na Rússia, né? Sim, Copa do Mundo e tal, mas a coisa russa é outra coisa. É outro sentido. Antigamente, o ruim... O ruim e o péssimo andavam junto, porque ou tu andava na Rússia, né, na antiga União Soviética, era ruim. Hoje, ir para a Rússia, não, hoje tá bom, vamos lá para ver a Copa e tal. Mas, Silvio, eu queria comentar um assunto hoje que é, digamos assim, um viés da Previdência, né? A gente fala seguido aqui que a Previdência urge fazer essa reforma, né? Ontem eu estava ouvindo o candidato do Partido Novo, né, e perguntando, então, o repórter perguntando para ele, enfim, qual é a tua opinião sobre a reforma da Previdência? Ele disse, olha, é urgente, ela é imprescindível. Independentemente de quem se eleja, vai ter que fazer essa reforma, com certeza. Mas o alcance dela, né, de que modo se fará, isso é irrelevante. O que importa é que se encare que a situação da Previdência ela é deficitária e numa situação de desemprego piora o quadro, né? Esse déficit previsto certamente até o fim do ano vai aumentar em função já não digo nem da estagnação da economia, essa greve dos caminhoneiros vai ter um reflexo negativo, né? Vai encolher um pouco a economia. Outro detalhe que é importante a gente falar, que esses projetos de candidatos que vão mexer aqui, vão mexer acolá, por que não se faz, até queria ver a tua opinião, Silvio, por que não se faz uma reforma da seguinte forma? Você tira o SUS da União e deixa ele privatizado. Por exemplo, cada pessoa, cada contribuinte, autônomo ou empregado, está descontando um valor X para a Previdência, certo? Uhum. Muito bem. Uma pessoa que tem um emprego que ganha aí R$ 1.500 por mês, pouco mais que um salário mínimo, ele vai recolher a Previdência sobre os 1.500. Mas e se ele tivesse a intenção de recolher sobre 5.000? Qual é o problema? Então, fica a critério dele. Se ele quiser investir mais na Previdência, ele pode. Então, a equalização disso ficaria a cargo da própria parte. Interessa a ele recolher. Se ele ganha 1.500, mas quer recolher 1.000 desses 1.500 para a Previdência, qual é o problema? Deixa que recolha. Não pode ficar limitado. Ele pode ser limitado para baixo. O mínimo é esses 20%, a parte do contribuinte, a parte da empresa. Mas a parte dele, se ele quiser recolher 20%, 30%, 40%, é problema dele. Aí é uma questão, Rui, tu sabe que é o seguinte, é uma questão de gerenciamento. Por exemplo, assim, tudo bem, tu vai recolher sobre isso, eu quero recolher mais. O problema é saber se lá na frente, quando eu for ter restituído isso aí, quando eu me aposentar, eu vou ter
o ganho efetivamente sobre isso que eu descontei. Porque o problema do Brasil é o seguinte, por exemplo, eu sempre descontei, e milhões de pessoas sempre descontaram sobre o máximo da Previdência, sempre, toda a minha vida. E, no entanto, eu não ganho o teto máximo. Entende? Quer dizer, essa é a questão esse é do gerenciamento das leis que acabaram. A Previdência, até 1991, ela tinha um cálculo completamente burro. Não levava em consideração absolutamente nada, apenas os 3 últimos anos. E aí apareceu uma primeira reforma e tal, e no frigir dos ovos, em dezembro de 98, com a emenda 20, esse cálculo ficou da seguinte forma: os valores da aposentadoria serão calculados pelos 80% maiores salários a partir de julho de 94. Então veja que a própria lei prejudicou várias pessoas, centenas, milhares talvez, porque pessoas que estavam fazendo uma programação, né, para que nos últimos 3 anos tivessem uma média alta, né, o próximo do teto ou no teto, mas até aquele momento estavam recolhendo pelo salário mínimo. Vamos supor, 97. O sujeito programou para os últimos 3 anos, então 98, 99, 2000, ele pagava pelo teto máximo. Como essa emenda 20 mudou e retroagiu para 94, esse descarte de 94 a 98, 4 anos, para ele se transformar em 20% para ficar totalmente fora, o sujeito, ainda que tivesse lá 32, 33 anos, teria que contribuir por mais 20 anos para deixar totalmente fora aqueles valores pequenos. Então, veja que a própria lei, além de injusta, ela é totalmente inconstitucional. E até agora ninguém questionou isso, né? A mim parece que o próprio Congresso poderia tomar uma iniciativa para corrigir esse absurdo. Mas, enfim, vamos ver a outra parte. Você comentou que as pessoas, então, né, contribuem numa expectativa e a realidade dos fatos demonstra outra no dia que vão requerer o seu benefício. Então, quem recolhe pelo teto não ganha o teto, né? Essa parte eu até tenho uma explicação técnica, ela é fácil de ver. O que diz a legislação? Serão corrigidos monetariamente todos os salários de contribuição de julho de 94 até o dia da aposentadoria e descarta os 20% menores. Muito bem. E quanto vai dar isso? Ah, bom, aí é outra história. Aí é uma loteria. Aí é uma loteria. Os índices são os índices oficiais, mas tu confia nesses índices? Eu não. Né? Quem confia? Quem confia? Eu não confio. Então, se você diz assim, tá, mas eu recolhi pelo teto, não ganho o teto. Lá atrás também não ganhava o teto. Mas é possível alguém ganhar o teto hoje? Sim. Quem está recolhendo pelo teto máximo e se aposentar aí por outubro, novembro, vai ganhar o teto máximo. Mas quando chegar em janeiro, ele vai ter um aumento pró-rata que vai dar, por exemplo, em outubro, então ele vai ter aí 2, 3, 12avos de aumento e só vai receber o aumento integral quem se aposentou em janeiro desse ano. Significa que a partir de janeiro de 2019, 2, 3 meses depois, ele já não estará no teto. Então, não tem como manter o teto, né? Quem começou pelo teto não vai ter o teto o tempo todo. Então, sim, mas esses índices, quem se aposentou então em 98, 99, pelo teto máximo, estaria ganhando quanto hoje? Né? Bem menos do que quem entra hoje na aposentadoria pelo teto. Então, essa oscilação de índices é que ocasiona uma discrepância, levando as pessoas a procurar a Previdência para pedir uma revisão na suposição de que o cálculo esteja errado. Não, o cálculo original está correto. O que não está correto, no meu entendimento, é a aplicação dos índices de reajuste posteriores. Teria que ser equânime. Quem está no teto hoje vai ter o mesmo valor que quem estava no teto em 98, 99. Quem ganhava X lá tem que ter o mesmo aumento de quem ganha hoje
A mesma proporção. Não pode ter divergência, discrepância. Isso ocasiona a mesma situação, Silvio, da Constituição Federal. O artigo 58 lá dizia, das disposições transitórias, dizia o seguinte: todos os benefícios concedidos antes do dia 5 de outubro de 88 terão que ser revistos e equiparados a uma quantidade de salários mínimos equivalente àquela do dia da concessão. Por que fizeram isso? Exatamente para corrigir uma situação como estamos vivendo hoje. Quem recolhia pelo teto em 98 está ganhando hoje 4.300, 4.400. Quem recolhe pelo teto e se aposenta hoje vai ganhar aí 5.300. Então, por que essa diferença? Né? Então, essa correção de rumos tem que ser feita dentro da reforma da Previdência. Aí tu falou muito bem, que dentro da reforma da Previdência. Como a Previdência não tem o INSS não tem como aumentar sua receita, porque isso vai depender do crescimento econômico, do aumento do emprego, da diminuição do desemprego, são coisas mais complexas. Então, o que ela faz? Ela precisa reduzir as suas despesas. E aí é que é o grande problema. Então, por isso que esta reforma, ela vem em favor do trabalhador e não contra, como muitas pessoas estão dizendo. Eu acho que é preciso reformar para manter e depois, claro, à medida que o tempo for passando e que for reconstituindo a salubridade financeira da Previdência, se puder passar para aquele que é segurado uma situação melhor, né, Rui? Com certeza. Você faz a reforma e depois, numa sintonia fina, você vai ajustando para cima ou para baixo, fazendo as correções de rumo. Com certeza. Não pode deixar ela fixa. Muito obrigado pela tua presença aqui. Uma boa semana, né? Da mesma forma. E boa Copa também. Gosta de Copa? Vai torcer para quem? Para o Brasil ou não? Eu gosto mais daquela Copa italiana ali da Serra. Aquela ali é melhor, né? Uma copinha com um vinhozinho, então tá. Obrigado, Rui. Uma boa semana para todos vocês. Obrigado pela audiência. Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.